Olá, bem-vindo, bem-vinda para a nossa Jornada da Esperança. Se você já acompanhou desde domingo, estamos hoje na terceira etapa da Jornada da Esperança. Que bom que você tenha acompanhado desde lá. Se você entrou ontem, que bom. E se você hoje está participando pela primeira vez, muito bem-vindo para a Jornada da Esperança. E que hoje, com o tema de hoje, com autoestima temos esperança. Cada um de nós seja mais fortalecido. Quem não tinha esperança, passe a ter esperança. Quem tinha esperança, tenha uma esperança ainda mais clara, mais firme e mais forte. Com autoestima temos esperança. E eu quero dizer, aliás, antes de dizer da música que vou tocar aqui, quero também dizer que é uma alegria saber que os irmãos e irmãs lá de Ouricuri, no Pernambuco, estão conectados como igreja aqui com a gente, assim como os irmãos e irmãs de José de Freitas, aqui próximo. E, é claro, a turma aqui da Luterana Teresina, pessoas de outros lugares aqui próximos, do Piauí, de outros estados, do sul do país, amigos, parentes, familiares, todos bem-vindos para prosseguirmos e termos cada vez mais esperança nessa nossa jornada da esperança. E um dos maiores motivos para nós termos esperança é saber que nós somos especiais. Saber que nós somos especiais para Deus. Eu quero convidar que você esteja apenas ouvindo, meditando. Se quiser fechar os olhos e ouvir esta música. Pra Deus, você é especial. Pra Deus, você é especial. Ele guia seus passos, Ele sabe de tudo, Ele dá o melhor, pois pra Deus você é especial. Se as lutas da vida parece que vão sufocar o amor, se os maiores problemas parece que roubam a paz, não perca a esperança, pois Cristo lhe estende a mão. Sinta o seu toque, entregue o coração. Viva com Cristo, Ele vai se alegrar com você. Pra Deus, você é especial. Pra Deus, você é especial. Ele guia seus passos, Ele sabe de tudo, Ele dá o melhor, pois pra Deus você é especial. Acompanhe a oração breve para Deus continuar nos mostrando e alcançando nossos corações com seu amor. Deus, nós agradecemos que nós ouvimos essa mensagem. Ela diz que nós somos especiais para Ti. Talvez alguns tenham muita certeza disso. Talvez para alguns isso pareça meio estranho. Alguns talvez achem difícil de entender isso, mas nós pedimos que hoje cada um de nós tenha muita clareza que é especial para Ti, porque isso nos dá uma grande e maravilhosa esperança. Fala-nos, abençoa todos que estamos aqui, sintonizados e conectados uns com os outros e contigo. No Teu nome, Jesus. Amém. O nosso tema, o tema de ontem, na verdade eu quero recordar. Ontem nós vimos que o amor de Deus vence o medo e assim nós podemos ter esperança. O medo nos tira a esperança, mas
Com o amor de Deus nós vencemos o medo e então nós passamos a ter esperança. O amor de Deus vence o medo. E com o amor de Deus nós temos esperança. E hoje um outro elemento fundamental, muito ligado com o amor de Deus, que é a nossa autoestima, a nossa valorização própria, que é algo que parece às vezes um pouco estranho para alguns, talvez principalmente para alguns cristãos. Como eu posso me amar? Como é que eu vou amar o próximo? Deixa eu ler aqui uma mensagem com o título muito interessante, Escolha se amar. Escolha se amar, que eu escolha me amar. A Bíblia nos orienta a amar o próximo, como a nós mesmos. Se não nos amamos, tornamo-nos incapazes de amar totalmente outras pessoas. Veja, amar ao próximo e amar a si mesmo não se excluem. Pelo contrário, ou acontecem as duas coisas ao mesmo tempo, ou não acontece nenhuma delas. Amar ao próximo e amar a si mesmo são duas coisas que podem e precisam andar juntas. Então, para sermos pessoas amorosas e demonstrarmos amor em nossos relacionamentos de uma forma construtiva e conectada, nós precisamos romper as barreiras que nos impedem de nos amarmos. A autoestima está diretamente relacionada com a autoconfiança e essa tem a ver com o senso de valor a respeito de si mesmo. Autoestima é senso de valor próprio, é valorizar a si próprio. A autoconfiança não tem a ver com o que as pessoas dizem sobre você. E a autoestima não tem a ver com o que os outros dizem sobre você. Também a autoestima não tem a ver com se comparar com os outros ou com competir com os outros. Em outras palavras, você não deve tentar parecer melhor que os outros ou ser superior aos outros para achar que então vai ter verdadeira valorização própria, verdadeira autoestima. Sabe por quê? Porque as demais pessoas não são a medida para você. Deus nos criou únicos. Por isso, a única medida para você é você mesmo. A única medida para mim sou eu mesmo. Então, para ficar simples e claro, eu anotei assim para vocês. Autoestima é você se dar valor. E a maior razão para isso é que Deus te criou único e única. Autoestima é você se dar valor. E a maior razão para isso é que Deus te criou único. Por isso, muitas vezes, cientistas e estudiosos ressaltam isso. Apesar de nós sermos mais de 7 bilhões na atualidade, não tem dois iguais. E nem com os milhões e bilhões que já viveram ou viverão. Não há dois iguais. Porque assim como numa música muito bonita, que você pode procurar na internet, da dupla Daniel e Samuel, que eles dizem, quando fez você, Deus jogou a forma fora. Quando Deus me fez, Deus jogou a forma fora. Ele nunca usa uma forma duas vezes para fazer cada pessoa. Essa é a razão principal. E eu penso que se nós entendemos bem, se nós acolhemos isso no nosso coração, então nós realmente temos verdadeira autoestima. E por aí começa ou cresce a nossa esperança. Eu quero convidar você a apenas meditar agora numa das palavras bíblicas que eu acho das mais profundas
e muito bonitas. E uma das que mais tem a ver com autoestima. Eu vou ler alguns versículos do Salmo 139. Eu quero convidar para que você esteja apenas fechando os olhos, ouvindo, meditando, para receber este texto como uma mensagem de Deus falando para você. Salmo 139, verso 16. Desculpem, sem óculos, estou com uma Bíblia de letra pequena aqui. Vamos lá agora. Salmo 139, verso 16 em diante. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Aliás, desculpem, este é o último, eu vou começar com o 13. Verso 13. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste, ou me tricotaste, no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Apenas resumindo, nós fomos como que tricotados, tecidos lá no ventre da nossa mãe. Nem nosso pai, nossa mãe saberiam a cor dos olhos ou outras coisas, mas Deus já esteve nos planejando, nos pensando e nos tricotando. E para finalizar, uma história muito bonita e significativa. Certo dia, um aluno chegou ao professor e disse: professor, eu me sinto um inútil. Que autoestima baixa, não é verdade? Eu me sinto um inútil. Eu não tenho força alguma. Dizem-me que não sirvo para nada, que não faço nada bem, que sou lerdo, um completo idiota. Professor, ajude-me, por favor. O que posso fazer para que me valorizem mais? O professor, sem olhá-lo, disse-lhe: sinto muito, meu jovem, você me pegou num dia ruim. Estou tentando resolver um sério problema. Volte outra hora, por favor. Quando o jovem já ia saindo, o professor lhe propôs: bem, se você me ajudasse, eu poderia resolver o meu problema mais rápido. Daí a gente poderia conversar. Claro, professor, gaguejou o jovem, bastante inseguro. O professor tirou um anel que usava no dedo e disse ao garoto: monte meu cavalo, tempos antigos, monte meu cavalo e vá até o mercado vender este anel. Preciso pagar uma dívida, mas, por favor, não o venda por menos que uma moeda de ouro. Mal chegou ao mercado e o jovem começou a oferecer o anel a todos que encontravam. Eles olhavam com algum interesse, talvez alguma curiosidade, mas quando o jovem dizia quanto pretendia pelo anel, eles riam, voltavam-lhe as costas e o ignoravam.
Somente um velhinho, vendo o sofrimento do rapaz, foi simpático com ele e lhe explicou que uma moeda de ouro era muito dinheiro por aquele anel. Abatido pelo fracasso, ele montou novamente o cavalo e, muito triste, voltou para a casa do professor. Chegou mesmo a desejar ter uma moeda de ouro e comprar aquele anel, mesmo que não valesse tanto, somente para ajudar o seu mestre. Ao entrar na casa, ele relatou: Professor, sinto muito. Não consegui vender o anel. É impossível conseguir o que o senhor está pedindo por ele. Talvez eu possa conseguir 2 ou 3 moedas de prata, mas não mais que isso. Não podemos enganar ninguém sobre o valor deste anel. Você tem razão. Antes de tentar vender o anel, deveríamos primeiro saber seu real valor. Não queremos enganar ninguém, nem ser enganados, não é mesmo? Por favor, faça-me mais uma coisa então. Monte meu cavalo e vá até o joalheiro. Quem melhor do que ele para saber o valor deste anel? Diga-lhe que eu quero vendê-lo e pergunte quanto ele pode ofertar. Mas atenção, meu amigo, não importa o quanto ele ofereça, não venda o anel ao joalheiro. Apenas pergunte o valor do anel e o traga de volta. Ainda tentando ajudar o seu professor, o jovem foi até o joalheiro e lhe deu o anel para examinar. O joalheiro então lhe disse: diga ao professor que, se ele tem pressa em vender o anel, eu não posso lhe dar mais do que 58 moedas de ouro. 58? Perguntou o jovem. Sim, replicou o joalheiro. Posso chegar a lhe oferecer cerca de 70 moedas ou até mais, mas só se ele não tiver pressa. O jovem, emocionado, correu até a casa do professor e contou-lhe tudo. 58 moedas de ouro! Exclamou. E o professor disse: aqueles homens no mercado deixaram de fazer um bom negócio, não é mesmo? Sim, professor, concordou o menino, todo empolgado. Então o professor perguntou ao menino. Aliás, o menino perguntou: então, professor, o senhor vai vender o anel por 58 ou por 70 moedas? Não vou vendê-lo, respondeu ele. Fiz isso apenas para que você entenda uma coisa. Você, meu jovem, é como esse anel. Eu quero dizer você que está aqui acompanhando. Você também é como esse anel. Uma joia valiosa e única. Mas somente pessoas expertas ou entendidas podem avaliar o seu real valor. Ou você pensava que qualquer um poderia avaliá-lo corretamente? Não. Não importa o que digam de você. O que importa é o seu real valor. E dizendo isso, colocou o seu anel de volta no dedo. Concluindo, todos nós somos como esta joia, únicos e valiosos. Infelizmente, muitos passam a vida andando por todos os mercados da vida e barateando o próprio valor, pretendendo que pessoas mal preparadas as valorizem. Ninguém deveria ter a força de nos fazer sentir inferior sem o nosso consentimento. Cada um de nós é especial, pois aquele que é o mais experiente e o mais sábio do universo, ele tinha certeza
que valeria a pena criar você e, inclusive, lá na cruz dar a vida por você. Você não é um acidente, como diz Rick Warren. Mesmo que você nasceu num lugar, numa época que não compreenda ou não ache muito adequado, mesmo que você foi concebido e nasceu de uma forma que humanamente pode parecer não muito boa, Deus estava junto. Deus estava acima disso e continua acima disso. Mesmo que para outros ou até para você possa ter parecido um acidente. Não foi um acidente. Você não é um acidente. Por isso, tenha autoestima e viva com esperança. E uma outra coisa que um grande pregador dizia no passado: você é um pensamento de Deus. Você é um pensamento de Deus. Então, tenha autoestima e viva com esperança. Eu convido você para fechar os olhos e a gente agora ter um momento de oração para falar com este Deus, ou talvez até ouvir alguma coisa que Ele nos queira dizer nesta oração agora sobre autoestima e esperança. Acompanhe. Deus, primeiro nós queremos descarregar aquela falta de autoestima, ou aquela autoestima muito pequena, muito baixa, como tinha aquele menino. Existem fatos que podem levar a uma baixa autoestima, ou ao se sentir tão desvalorizado que alguém diz: eu não tenho valor algum. Alguns desistem da vida, alguns desistem de lutar, alguns perdem por completo a esperança, de fato. Mas, Senhor, nós queremos colocar todas essas coisas fora agora. Talvez muitos que estão aqui na oração estão lembrando de alguma frase que ouviram várias vezes na infância, na escola, dentro de casa. Alguns talvez ouviram nos últimos tempos no local de trabalho, de algum colega, de algum familiar, ou na rua. De fato, circulam muitas mensagens de depreciação, de desvalorização. Muitos parece que querem se afirmar, depreciando o outro, desvalorizando o próximo. Estão num caminho errado para si. E muitas vezes acabam também ferindo e dificultando as coisas para os outros. Deus, nós queremos tirar todas essas coisas. Nós pedimos que hoje Tu tires da nossa mente e do nosso coração tudo aquilo que é destrutivo para uma boa autoestima, para uma verdadeira autoestima. E nós queremos agora também acolher. Nós queremos que Tu fixes na nossa mente, na nossa memória, e que Tu coloques dentro do nosso coração para ficar, ser semeado, crescer, de que Tu nos amas, de que Tu nos amaste antes de nós nascermos, quando Tu nos tricotaste no ventre da nossa mãe, de que Tu nos amaste ao dar a vida na cruz, Jesus, por nós, de que Tu nos amas, Santo Espírito, hoje à tarde nos falando, tocando nossos corações, nesta noite. Nós Te agradecemos, Senhor, e recebemos esta mensagem. E pedimos, agora, fortalece nossa esperança. Com essa autoestima, no Teu amor, nós podemos ter esperança. Queremos viver com esperança e transmitir esperança. Pedimos e agradecemos por tudo isso. No Teu nome, Jesus. Amém. E receba, abra. Eu quero convidar para você abrir o seu coração e colocar a mão no coração.
e abrir a sua mão para receber bênção, poder e graça de Deus. Que te abençoe, Deus, o nosso Pai do céu, aquele que é o nosso Criador e que está acima de todos os outros que nos criaram, que nos falaram ou que estão conosco. Que te abençoe Jesus e que te abençoe o Espírito Santo com autoestima em Deus. E assim, Deus te fortaleça com grande esperança. Amém. Até amanhã, prosseguindo com muita esperança.